Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 9. No final do culto nós vamos ofertar e dizimar. No final do culto. Amém? Se eu me esquecer, vocês me lembrem. Se eu me esquecer. Glória a Deus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 3 até o 14. O nosso tema hoje, ofertar na igreja, uma palavra definitiva para os crentes. A generosidade é um dos valores que nós precisamos cultivar em nossa vida cristã. E ofertar na igreja faz parte da generosidade que o cristão adquire quando nasce de novo. E nosso tema então é esse: ofertar na igreja, palavra definitiva para os crentes. Vamos ler, mesmo sentados. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos? Isso é Paulo falando. Os irmãos do Senhor e Pedro, ou Cefas. Eu estou lendo a Bíblia na linguagem de hoje. Se tiver alguma diferença da sua, é uma linguagem diferente apenas. Ou será que apenas eu e Barnabé, eu e Barnabé, não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculos algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Amém. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eu te peço, pelo teu Espírito que nos foi dado, Senhor, dá entendimento a cada um aqui, dá entendimento da tua palavra, e desperta a sede em cada coração, com mais desejo e mais vontade, de conhecer mais da tua palavra, de se alinhar totalmente à sua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, tira toda dúvida que possa haver, toda semente que foi plantada de incredulidade, de contrariedade a essa prática cristã, da generosidade, da oferta. Meu Deus, venha, Senhor, Senhor, limpando o entendimento, porque a tua palavra é como água que nos limpa e que nos lava. Meu Deus, em nome de Jesus, dá uma condição de fé, uma condição de certeza ao teu povo, como aos bereanos que foram na palavra e verificaram o que havia sido ensinado e perceberam que era assim mesmo, como Paulo ensinava e falava.
Meu Deus, em nome de Jesus, conduz o teu povo a buscar a palavra e a ter uma fé baseada na tua palavra, no evangelho, analisando, ó Deus, todo o contexto que a tua palavra ensina e diz. Meu Pai, e que agora, Senhor, meu Deus, pelo teu Espírito, meu Deus, vem entendimento no coração e na mente e frutos na vida de cada um, a 100, a 60 e a 30 por um, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, queridos, nesse texto de 1 Coríntios 9, Paulo se reportava ao Velho Testamento em várias partes desses versículos que nós lemos, para ensinar, para esclarecer, para iluminar o entendimento daqueles cristãos de Corinto em relação à sua oferta e à sua contribuição financeira. Por exemplo, no versículo 13 e no versículo 14, São Paulo diz assim, Paulo apóstolo, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Isso se referindo aos levitas e aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. E os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar. Era oferecida uma oferta no altar pelos judeus, e a gordura da oferta, que gera aquela fumaça, aquele cheiro, aquele odor, era para o Senhor. Mas a carne propriamente dita era para os sacerdotes se alimentarem. Aí Paulo conclui no versículo 14: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo apresenta o sistema do templo, do Velho Testamento, e faz uma analogia, terminando dizendo que o Senhor ordenou que os que anunciam do evangelho, vivam do evangelho. Assim como os sacerdotes viviam do que era entregue no altar, os que anunciam o evangelho deveriam se alimentar, se sustentar desse ministério, desse serviço de anunciar o evangelho. Paulo, ele se reportava ao Velho Testamento, e nós hoje podemos nos reportar ao Velho Testamento, podemos também tomarmos também como exemplo, não somente o Velho Testamento, mas também o Novo Testamento e os próprios ensinos de Paulo, para refletirmos sobre esse assunto da oferta na igreja. E nós vamos explorar alguns conhecimentos do Velho e Novo Testamento, em certa medida, para falarmos, como já falei, da oferta na igreja. Bom, Paulo, ele no versículo 3, ele fala de alguns que se opunham a ele, ao ministério dele. No versículo 3 ele diz assim: esta é minha defesa para com os que me condenam. Na época de Paulo, como hoje, existem opositores à contribuição financeira na igreja. Na própria igreja, muitas vezes, tem pessoas que se opõem à contribuição financeira. E a gente hoje, com o advento da internet, está lotado de pessoas contrárias à contribuição financeira na igreja. E então existem opositores. Na época de Paulo, e também existem pessoas que se opõem em nossa época, em nossos dias. E tem 3 razões básicas porque as pessoas se opõem. Na minha percepção, eu quero dizer 3 razões porque as pessoas se opõem à contribuição financeira na igreja. Primeiro, por avareza pessoal. Não é assim de se estranhar que muitas pessoas, elas não gostam de abrir a mão, elas não gostam de contribuir, elas não gostam de repartir. Elas querem tudo para si, elas são egoístas, elas são avarentos.
Então essas pessoas elas não vão concordar com contribuição financeira na igreja e muitas vezes em nenhum lugar do mundo. Elas serão sempre contrárias. Quando mexer com o bolso, elas sempre estarão fora. Por quê? Porque são avarentas. Segundo, inveja. Inveja. Algumas pessoas, elas não admitem que outros prosperem um trabalho, prospere algo que beneficie outras pessoas com a oferta, com a contribuição dela. Elas gostariam de receber a contribuição, elas não gostariam de dar. Então elas têm inveja de quem está recebendo e fazendo alguma coisa. E a terceira razão é por causa dos maus exemplos. Porque muitos têm recebido contribuição financeira das pessoas e têm administrado mal ou têm usado para o seu bel prazer. Por causa desse mau exemplo, muitos ficam com receio de contribuir, com medo de estar contribuindo para uma coisa errada, para um engano, para uma coisa egoísta. Mas o problema das pessoas que não contribuem, que se opõem à contribuição por causa do mau exemplo de alguém, é que essa pessoa está generalizando. Ela está colocando todos os líderes espirituais, ela está colocando todos os religiosos no mesmo saco. Está dizendo, ninguém presta, ninguém vale nada. Todo mundo é enganador, todo mundo é pilantra, todo mundo é ladrão. Eu creio que você já deve ter ouvido uma frase dizendo assim, todo pastor é ladrão. Normalmente quando alguém generaliza, é porque tem uma ferida. Todo homem é safado. Alguém foi ferido com algum homem, alguma mulher. Toda mulher é safada. Esse homem foi ferido por alguma mulher. Então, está generalizando as coisas. Então, assim, muitos estão criando preconceitos contra pastores, contra líderes espirituais, ministros de Deus, por causa do erro de alguns. Mas todo preconceito não é algo benéfico. Todo preconceito demonstra um julgamento antecipado das coisas. E normalmente o preconceito ele gera discernimentos errados, posturas erradas, ódios, iras, porque existe um preconceito. Mas a verdade é que nem todos os pastores exploram a fé dos outros. Apenas uma parte, temos que reconhecer, faz isso. Explora a fé dos outros. A questão é que essa parte, que não é a maioria, são a parte dos que são famosos, dos que estão conhecidos, geram escândalos, e aí então gera essa comoção negativa, muitas vezes, contra pastores e a igreja de Jesus. E eu quero identificar, assim, rapidamente, 3 tipos desses que dão mau exemplo e que merecem a reprovação, não só do mundo, da sociedade, mas da própria igreja. 3 tipos de liderança espiritual que merecem a nossa reprovação. Primeiro, pregadores da teologia da prosperidade. Então esses merecem a nossa reprovação, não só a reprovação do mundo. Porque o que é a teologia da prosperidade? É o despertar da ganância. Pregadores, mensageiros, pregam o seguinte, se você der, você vai ganhar. E aí eles estão ganhando e muitos ficando ricos, e muitos que estão dando estão ficando pobres. Mas estão dando porque estão fazendo um jogo na loteria. Se eu der, vou receber 100 vezes mais, 1000 vezes mais, tantas vezes mais. Aí vão dando. Por quê? Por causa da ganância de ganhar mais. Então, pregadores da prosperidade só tem vez porque existe gente gananciosa atrás de coisas, de posse de maneira fácil. Segundo,
Homens se enriquecendo como cantores, pastores ou pregadores da palavra devido à sua fama. Entram na mídia, ficam conhecidos e aí vão pregar nos lugares e cobram altos cachês para dar o show, para dar o espetáculo, para atrair gente. Então estão se pagando por isso e gente está ganhando dinheiro por causa disso. E o terceiro é que são exploradores usando o pastorado para lucrar. Muitos estão usando o pastorado, se aproveitando da boa-fé dos crentes para ter nisso o seu ganha-pão. São pessoas que, homens, mulheres, que usam a crendice das pessoas. E eles então dão às pessoas aquilo que elas querem. E aí as pessoas vão atrás disso, achando que vão ter um retorno financeiro. E esses líderes, eles não estão conduzindo as pessoas ao Evangelho. Não estão conduzindo as pessoas a Cristo. Estão conduzindo a acreditar em idolatrias, em amuletos, em simpatias, como o horóscopo, como uma cigana, como qualquer pessoa do mundo. Estão mais prejudicando o verdadeiro Evangelho do que contribuindo. E esses estão fazendo isso porque isso dá dinheiro, porque isso dá retorno financeiro. Então eu quero dizer, irmãos, que não devemos julgar um pastor e ninguém antecipadamente, mas devemos olhar os seus frutos, o fruto de cada um, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Você pode dizer amém? Então olhe primeiro o fruto, depois você faça o seu julgamento de quem é quem. Muito bem. Então Paulo fez uma defesa aos opositores do seu ministério. O segundo ponto que eu quero compartilhar é: ofertar na igreja é um princípio somente para os crentes da própria igreja, não para os de fora. Diga assim: ofertar na igreja é um princípio somente para os crentes da igreja, não para os de fora. Vou virar até católico, vixe Maria. Vamos dizer mais forte, diga assim: ofertar na igreja é um princípio para os crentes da própria igreja, não para o de fora. Diga: não para o de fora. Então olha aqui para mim: não tente convencer as pessoas de fora da igreja a contribuir na igreja. Não tente convencer as pessoas de fora da igreja a ser ofertante na igreja. Não faça discussão, não levante argumentos contra pessoas que não estão na igreja em relação a dízimos e ofertas da igreja. Deixe elas falarem, deixe elas criticarem, deixe elas ficarem com a sua posição. Não os tente convencer, porque isso não é para eles. Eles não são da igreja. Irmãos, eu me lembro que eu já falei essa história, mas alguns não devem ter ouvido, e se ouviram, alguns esqueceram. Eu vou repetir. Quando a minha mãe se converteu, a minha mãe era dizimista, mas o meu pai era contra a minha mãe entregar o dízimo na igreja, dar dinheiro para o pastor, entre aspas, era o que meu pai pensava. Ele era contra, e ele, na lógica do meu pai, ele tinha muita razão de não ser favorável que minha mãe tirasse uma parte do dinheiro que nós recebíamos e entregasse na igreja. Por quê? Porque nós já ganhava pouco. O nosso ganho ali era resumido. Na lógica do meu pai, obviamente, como é, a gente já ganha pouco e a mulher quer tirar ainda uma parte para dar para o pastor. Era isso que meu pai pensava. Então, o que minha mãe fazia? Ela fazia igual o irmão aqui da igreja, de vez em quando conta aqui, né? Ela dava escondido, sem que meu pai soubesse. Mas uma certa vez, anos depois, o meu pai disse assim para ela: minha véia já tirou o dízimo? E todas as vezes que meu pai vendia lá uns gados lá que ele tinha,
e dava o dinheiro para minha mãe, e ele perguntava: minha velha já tirou o dízimo? O que aconteceu com meu pai? Para que ele mudasse. Só aconteceu uma coisa: ele se converteu, ele virou crente, ele foi salvo, Jesus alcançou ele, e aí ele mudou de ideia, ele mudou de opinião. Então, queridos, ofertar é para crente, dizimar e ofertar na igreja é para os crentes. Diga assim: dizimar e ofertar é para o crente. Você pode dizer glória a Deus? Agora, queridos, ofertar na igreja é um princípio para os crentes, somente para os crentes. Por quê? Vamos ver o exemplo de Jesus. Lucas 2, 51, 52. Se você tiver a sua Bíblia aí e puder abrir. Eu faço questão que os irmãos tragam a Bíblia para o culto e não confiem só no celular, mas que tragam a Bíblia no papel. Eu prefiro, para que não haja nenhum risco de desconcentração da sua parte. Então vamos lá. Lucas 2, 51, 52. Bom, até os 30 anos, Jesus dependia de seus pais. Eu creio, porque a maior idade era a partir dos 30. Então, até os 30 anos, Jesus vivia com José e Maria na sua casa. Versículo 51. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Só basta essa primeira parte. E era-lhes sujeito. Jesus era sujeito a Maria e a José, os seus pais, como se pensava, como se diz, os seus pais terrenos. Então, até os 30 anos, se Jesus era sujeito a José, ele trabalhava como carpinteiro. Era normal que, assim como hoje ainda, em uma certa proporção, pais dão destino aos filhos. Naquela época era muito mais ainda. Então Jesus, ele acompanhava o José no seu trabalho de carpintaria, porque no versículo 52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, diante de José, Jesus crescia também. Então não era um rapaz preguiçoso, não era um rapaz que não trabalhava, era alguém que ajudava o seu pai, por isso ele crescia diante dos homens também. Era alguém que se destacava também no seu trabalho, naquilo que ele fazia na sua casa. Lucas 3:23 informa que, beirando os 30 anos, ele começou a dedicar a sua missão. Ele começou a dedicar o seu ministério de visitar todas as cidades, povoados de Israel, de curar os doentes, libertar as pessoas dos demônios, de pregar a palavra, de anunciar o reino de Deus, de expulsar os espíritos malignos, de trazer o reino de Deus à terra. Ele se dedicou à sua missão. Aí vamos para Lucas 8. Lucas 8, no versículo 1, diz assim: e aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, fazendo a missão. Ele ia viajando, ele ia caminhando, ele ia talvez de jumento, de cavalo, ia muito andando, principalmente. E esse mesmo versículo 1 diz que ele ia fazendo isso e ele tinha a sua equipe de frente. Ele tinha um grupo de pessoas que caminhava com ele, eram os seus 12. E os 12 eles iam fazendo a mesma coisa que Jesus, ajudando Jesus a curar os doentes, libertar os oprimidos, pregar a palavra, preparar os lugares, ia na frente, conduzir o povo a Jesus.
estar com Jesus depois que o povo saía. A equipe de trabalho de Jesus estava ali junto com ele. Como diria o outro, rente ali, junto, perto dele, próximo. Uma equipe forte, uma equipe destemida. Andava com Jesus, os 12. Mas como é que esses 12, Jesus podia ir de cidade em cidade, ir das vilas, ir em todos os lugares? Como é que Jesus ia comer? Ele não andava fazendo milagres à revelia. Estou com fome, pedra, pão. Não, ele não fazia isso. Ele poderia fazer, mas ele não fazia isso. Jesus ali era o homem que dependia do Espírito. Aí o versículo seguinte nos informa que ele tinha uma retaguarda financeira que dava suporte ao seu ministério. Versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Ela serviu a Jesus com o que, irmãos? Com os seus bens. Tinha mulheres aqui simples, com certeza, mas tinha mulheres ricas. Como essa Joana, ela era esposa de um alto funcionário do governo, de Herodes. E essas mulheres acompanhavam a turma, acompanhavam Jesus, acompanhavam os 12. Na hora do jantar, pode deixar com a gente, Senhor. Na hora do almoço, é com a gente, Jesus. Cadê o Judas? Está aqui a contribuição para a viagem. Judas era o tesoureiro. Tinha uma retaguarda financeira. Agora, irmãos, por que é que essas mulheres ofertavam? Por que essas mulheres contribuíam com o ministério de Jesus? Versículo 2 nos informa. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. O que elas haviam sido, irmãos? Curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Era por causa do sobrenatural na vida delas, por causa da cura, da libertação, por causa da experiência delas com Jesus, do conhecimento delas do poder de Jesus, do amor de Jesus, que levava elas a contribuírem, a ofertarem, a sustentarem o ministério de Jesus. Você pode dizer amém? Então aqui se estabelece um princípio, irmãos. Um princípio que ainda hoje é válido para mim e para você. Qual é o princípio? Quando você é curado espiritualmente no Evangelho, você deve servir a causa do Evangelho financeiramente, para que outros também sejam alcançados e curados. Você pode dizer amém? Eu vou repetir o princípio. Quando você é curado espiritualmente no Evangelho, você deve servir a causa do Evangelho financeiramente, para que outros também sejam alcançados e curados. Quantos aqui já foram alcançados, curados e sarados pelo Evangelho? Diga glória a Deus. Dê um aplauso ao nome de Jesus, que nos sara, que nos cura e que nos salva pelo seu Evangelho. Paulo reforça esse princípio em Gálatas 6,6, não precisa abrir. Ele diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Irmãos, instruir na palavra não é uma pregação esporádica, não é uma pregação que alguém faz de ano em ano, faz de vez em quando. Instruir na palavra, irmãos, é aquilo que nós fazemos aqui. São 18 anos instruindo os irmãos na palavra. Isso é instruir na palavra, de verdade. Agora, irmãos, se você não é curado, salvo, edificado espiritualmente nessa igreja, você não tem motivo para ofertar. Por isso, é que não se espera que o descrente contribua. Não faz sentido para o descrente contribuir com a igreja,
Por que um descrente vai contribuir com a igreja? O que é que ele tem sido beneficiado? Aonde ele tem sido curado? Aonde ele tem sido libertado? Ele está distante, ele não experimentou, ele não conhece o Evangelho, ele não conhece Jesus. Então, para o descrente, não tem por que ele contribuir, não tem por que ele ofertar. Não se espera, irmãos, que o descrente contribua com a igreja. Não faz sentido. Mas se você recebe essas bênçãos, você é sarado, curado em Cristo Jesus, de feridas, do seu pecado, você foi curado dos demônios. Por que não contribuir com essa obra? Por que não contribuir com esse ministério? Se você recebeu espiritualmente, porque você não pode contribuir materialmente. Agora, irmãos, se essa igreja não te abençoa, não te cura e nem te salva pelo evangelho que prega, o que é que você faz aqui? Não faz sentido você estar aqui na igreja que prega Jesus, que prega o evangelho, e você não experimentou essa graça. E você não experimentou a salvação. E você não experimentou o poder de Cristo em sua vida. O que é que você faz aqui? Então não tem sentido você estar aqui. E não faz sentido você ofertar. Agora, se você tem sido abençoado, se você tem sido agraciado, se essa igreja, se esse ministério tem abençoado a sua vida, então você não deve apenas contribuir e ofertar para manter esse ministério aberto, mas você também deve chamar outras pessoas de todos os lugares possíveis, para que conheça a igreja, conheça o evangelho, conheça a salvação e a cura que se recebe através do nome do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Terceiro, pastores devem ser honrados por suas igrejas, mesmo que o mundo os critique. Vamos falar sério aqui, irmãos. Cansei de ouvir críticas a respeito de mim, como pastor. Elogios poucos, mas críticas, de vez em quando a gente ouve. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite, que você deve honrar os seus pastores, mesmo que alguém critique. Você deve falar bem dos seus pastores, da igreja, mesmo que alguns falem mal. Devemos esperar que o mundo, que as pessoas que não conhecem o evangelho nos critiquem. Mas não podemos, nós como cristãos, conhecemos o evangelho, somos beneficiados pelo evangelho, que nós critiquemos os nossos pastores. Irmãos, pastores enviados por Jesus para a sua igreja são pessoas nobres e de caráter santo, pela graça, né? E merecem, são dignos de serem honrados com palavras e ofertas. Não só com palavras, irmãos, mas com palavras e com oferta financeira. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, anote aí. Paulo diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha. Ele está repetindo o ensino aos coríntios. E digno é o obreiro do seu salário. E ele continua: não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Duplicada honra. Sejam estimados os pastores, os presbíteros, os que ensinam a palavra, os que se debruçam na palavra. Sejam honrados. Não aceite acusação contra os pastores, a não ser que haja testemunhas. Não seja alguém que tem prazer de ouvir histórias, conversas, mas procure saber se de fato é verdade. Ouça testemunhas sobre o que está sendo dito acerca dos seus pastores, acerca dos seus presbíteros na igreja.
Querido, o povo que recebe a mensagem são ordenados por Jesus para sustentar os ministros de sua palavra. Jesus ordena em Mateus 10, 7 e Lucas capítulo 10, Jesus diz: digno é o obreiro do seu salário. Aonde estiver, onde você chegar, na casa, no lugar que você chegar, ali você deve ser sustentado, disse o Senhor Jesus. Honre, querido, vamos honrar, honre os seus pastores. Eu sei que estou pregando aqui a palavra, faz de conta que não sou eu. Porque muitas verdades eu deixei de falar para a igreja muitas vezes, porque se dizia a meu respeito como pastor, e às vezes eu ficava calado, porque eu não queria legislar em causa própria. Mas aí o que aconteceu, muitos irmãos acham que o pastor não precisa, que a igreja não precisa, que o pastor, a pastora não precisa de encorajamento, de uma palavra, que a igreja não precisa da oferta, da contribuição. Não, inclusive o pastor, ele nem tem um salário da igreja, então não precisa ajudar. Irmão, precisa sim, eu não tenho o salário da igreja. É para que a igreja faça mais, é para que nós tenhamos condições de alcançar mais vidas, que a igreja cresça, ter recursos. Não é porque não precisa, é porque precisa muito, necessita muito. Sofro. Aqui tem uma Kombi, queridos, está 3 meses parada, falta recursos. Eu sei que essa partezinha aqui é a parte legal da ilha, a parte fria, mas precisamos esfriar a parte de cá também. Precisa pelo menos de outro climatizador, e tantas coisas necessitam. Falta dinheiro, irmãos, falta colaboração, falta contribuição, falta recursos. Então, para que serve a sua contribuição? Sustento material, sustento da igreja. Eu sei que vocês sabem disso, mas eu vou repetir. A igreja não recebe nenhum tostão dos governos. E eu até sou contra. Acho que não deve receber mesmo, porque se o governo começar a mandar dinheiro para a igreja, o governo vai mandar na igreja. E a igreja vai deixar de ser autônoma, de ser guiada pela palavra, para ser guiada pela vontade dos governos. Então eu sou contra a contribuição de qualquer governo para com a igreja cristã. Eu volto a dizer, aproveitar que isso vai para o YouTube também, que eu sou contra a igreja receber dinheiro para fazer marcha para Jesus. Eu sou desfavorável à igreja receber dinheiro do Estado, da política, para construir templo, construir prédio. Eu, particularmente, eu não aceito. De muitos anos, desde que eu entendi que isso não era bíblico, não era evangélico, não era do evangelho, eu cortei totalmente as possibilidades de pedir esmola para um político, seja de direita, de esquerda, do centro, do alto, de baixo, do inferno, de Deus, qualquer um. Isso tem a ver com integridade, isso tem a ver com honestidade, isso tem a ver com levar a obra de Deus a sério. Como diz um certo pastor, a obra de Deus, feita do jeito de Deus, terá os recursos de Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém, querido? Então, para onde vai a sua oferta? Irmãos, além do sustento dos pastores e obreiros, que no nosso caso aqui é quase nada, nós temos que pagar. Eu sei que você sabe disso, mas eu vou falar, que às vezes você pode esquecer. Nós temos energia elétrica para pagar, conta de energia, ventiladores, nós temos ar-condicionado. Não tem ar-condicionado aqui, mas tem 2 aqui que funciona, principalmente um aqui, e lá na sala tem cada um, tem 4 a 3 ar-condicionados. Tem lâmpadas, tem eletricista para vir fazer manutenção, nós temos água para pagar, material de limpeza. Inclusive, no lugar que a gente compra material de limpeza, já tem alguns meses que nós não pagamos a conta. Corremos o risco de ser processado pelo dono da empresa. Então nós temos que pagar o material de limpeza. Manutenção do prédio com serviço de limpeza. Está limpo aqui, tem alguém que recebe uma ajuda de custo. Não é salário,
uma ajuda para essa limpeza. Tem construção, tem reformas, pintura. Irmãos, essa parte financeira é um negócio incrível. Eu acho que outro dia a Paula achou assim, não, o pastor está muito mole, vou fazer uma campanha aqui com os irmãos para nós pintarmos a frente do templo da igreja, do prédio da igreja. Aí a irmã Paula reuniu aí umas pessoas e fizeram um grupo para pagar a pintura. Eu disse, irmã Paula, você tem certeza que você quer fazer isso? Ah, eu quero fazer, pastor, gente boa, gente da igreja. Mas o primeiro mês vai tudo bem, o segundo mês mais ou menos. Depois a coisa começa a ficar difícil. Para reunir os irmãos, para pagar a conta. Queridos, nós temos que pagar passagens e oferta para os pregadores de fora. Todos nós celebramos com a vinda de pastores, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, mas tem a conta da passagem, tem o hotel, tem a hospedagem. Nós teríamos que ter uma internet aqui, não temos. Nós teríamos que ter um telefone aqui, nós não temos. Uma secretária na igreja, nós não temos. Nós temos xerox, material para a rede de crianças, xerox, som, etc. De vez em quando o Kevin diz, pastor, olha essa bateria, pastor, olha esse equipamento. Eu digo, Kevin, como é que nós vamos pagar esse equipamento? Não tem recurso, irmão Kevin. Pastor, essa bateria é um lançamento, sei lá, alguém está vendendo barato, mas da onde vamos tirar, irmão Kevin, o recurso para comprar essa bateria? Você está entendendo, querido? E a expansão da igreja, irmãos? Se nós temos que alugar um salão em algum lugar onde os irmãos moram muito longe e fica difícil a vinda deles todos os dias que tem reunião, vamos então abrir uma expansão lá no lugar tal. Tem que alugar um salão, tem que pagar energia. E essa tecnologia, irmãos, porque nós colocamos essa mensagem no YouTube, mas a maioria das igrejas tem um culto na hora, transmitindo ao vivo, onde precisamos de tecnologia para levar a mensagem. E as missões, nós ajudamos um missionário em Portugal, ajudamos uma vez por ano os missionários lá na África, não sei aonde, mas é muito pouco. Tantos lugares que estão gente sendo enviados, indo pregar. Como nós podemos contribuir mais positivamente para alcançarmos o mundo para Jesus? Agora, irmãos, olha aqui para mim, por favor. Tudo isso que eu falei aqui, irmãos, são coisas que é fácil verificar. São coisas tangíveis, são coisas que a gente apalpa, que a gente pega, que a gente vê. Isso tem um custo para nós. Agora eu pergunto para você, quanto vale a sua salvação? Quanto vale a libertação do seu cônjuge, dos seus filhos, livre das drogas, dos vícios, ensinados no caminho do Senhor, caminhando na presença de Deus? Quanto você pagaria para tirar um filho, um parente das drogas, dos vícios? Qual é o preço que você pagaria por isso? E a sua restauração pessoal, e a restauração do seu casamento, quanto é que vale isso? Isso ninguém pode apalpar, ninguém pode avaliar isso, porque são coisas invisíveis, são coisas que não são apalpáveis. Mas quanto vale a comunidade cristã que você faz parte? Qual é a honra que você dá à igreja? Qual é a honra que você dá aos seus pastores? Qual é a honra que você dá aos seus líderes? Quanto vale? Então, irmão, nós voltamos à pergunta de Paulo. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais. Quem foi que Deus salvou e colocou no coração o desejo de pregar a palavra? E de iniciar uma igreja, um ministério, e plantar uma igreja?
Quanto vale isso? Quanto vale? Irmão, será que é correto a gente ver alguns se esforçarem tanto, entrarem numa briga terrível, tremenda, e a gente cruzar os braços, ficar só olhando e dizer, é bonito, que coisa, meu herói. Adianta, irmãos. Nós temos apenas um herói, irmãos, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos segui-lo, porque o nosso herói, o nosso Deus, deu a sua vida na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. E o apóstolo São João nos ensina que devemos dar vida pelos nossos irmãos, que devemos amar uns aos outros, que devemos servir ao Senhor, que devemos glorificar o seu nome nessa terra. Irmãos, o apóstolo São Pedro, ele foi chamado por Jesus. Lá em João 21. E Jesus perguntou 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E Jesus disse para Pedro o seguinte: Pedro, quando você for mais velho, outro vai te guiar e vai te levar para um lugar que você não queira. E João diz que Jesus estava falando para Pedro a morte que ele ia ter, que ia glorificar, a maneira que ele ia morrer, que ia glorificar a Cristo. Pedro sabia, o apóstolo sabia o que ele deveria fazer, e Pedro sabia como é que ele iria morrer. E entre o conhecimento que ele teve do que ele deveria fazer para Jesus e o tempo da sua morte, Pedro não teve dúvida: eu vou dedicar a minha vida inteiramente pelo Evangelho de Jesus. E Jesus disse para Pedro: Pedro, tu era pescador de homens, aliás, de peixes. Tu pescava peixes. Agora tu vai ser um pescador de homens. Pedro, quando você pescava peixe, o seu sustento vinha dos peixes. Agora que você pesca homens, o teu sustento, Pedro, vai vir dos homens que você pescar. E Pedro então dedicou a sua vida inteiramente a ministrar o Evangelho, a pregar o Evangelho sem nenhuma outra ocupação. Pedro largou os peixes. E quando ele estava ministrando à igreja, os irmãos quiseram que Pedro deixasse a pregação para dar comida para as pessoas, para as viúvas. E Pedro disse: não, eu e os 11, nós vamos perseverar na oração e na palavra, na doutrina, na oração e na palavra. Aí Paulo, 1 Coríntios 9, faz menção a Pedro. E Paulo diz: será que eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar como Pedro e os demais? Paulo cita Pedro. Mas Pedro sabia o que ele deveria fazer. E embora, com certeza, ele teve muitas críticas do mundo, muitas críticas daqueles que não eram da igreja, mas Pedro tinha certeza, estava fazendo aquilo que Jesus mandou que ele fizesse. E Pedro não arredou pé. Pedro cumpriu o seu chamado. E ele viveu para obedecer a Jesus. E ele morreu por obediência a Jesus. Pedro tinha um propósito claro de vida. E a história conta que São Pedro, ele morreu de cabeça para baixo. Porque no momento da morte, ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E assim foi a vida de Pedro. Queridos, se nós temos um chamado
do Senhor, como igreja, como ministério. Se alguns morreram pela fé, deram a sua vida pela fé, porque eu não posso contribuir financeiramente com a obra de Deus, com a igreja do Senhor Jesus, para a pregação da palavra. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que nunca na minha vida, eu tenho assim, muitas falhas, muitos defeitos, muitas coisas Deus tratando na minha vida desde sempre. Muitas guerras contra o pecado, muitas guerras contra o mal em mim mesmo. Mas nunca na minha vida, irmãos, eu pensei em ser um pastor para ficar rico. Eu nunca na minha vida eu pensei em ser um pastor para ganhar dinheiro, para ter uma vida fácil. Eu nunca pensei, irmãos. Nunca. Nenhum momento da minha vida, nunca. Eu pensei assim, eu vou ser pastor para me ter uma vida fácil. Nunca, irmãos. Nunca. Nenhum momento da minha vida. Abri mão de ser parte de uma grande denominação, onde eu teria possibilidade de ir para cá, para lá, de tantas coisas. Procurando ser fiel ao chamado. Eu quero chamar você, querido, a uma fidelidade ao ministério, uma fidelidade como discípulo de Jesus, para nós fazermos para a glória dele, nós fazemos para engrandecer e honrar o seu santo nome, sermos fiéis ao seu chamado, e sermos gratos ao Senhor pela sua graça, pela sua salvação, pelo seu amor, pela sua morte na cruz e a sua redenção para comigo e para você. Amém.